O que tem jorrado de nossa fonte? Graça e paz, nós estamos agora em mais um momento de devocional e que Deus fale fortemente ao nosso coração, que possamos crescer em graça e conhecimento, sermos edificados, consolados, sermos exortados, ensinados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. E esse tema que nós devemos pensar o que tem jorrado de nossa fonte, e eu lembro até de um texto, não é o texto que nós vamos ler, mas eu me lembro lá do evangelho que João escreveu, no capítulo 4, quando Jesus ele está falando com a mulher samaritana, e ele fala no verso 12 que a sua palavra, que o evangelho ele faz brotar do nosso interior uma fonte que jorra para a vida eterna. E Jesus disse isso para a mulher samaritana, e agora Tiago, aqui no capítulo 3 de Tiago também vai falar algo semelhante a isso. Primeiro ele começa a falar sobre a língua. Já nos primeiros versos, ele começa a falar que se o homem ele refreia a sua língua, ele é um homem sábio. E ele dá algumas comparações. Tiago vai falando que, assim como as feras são domadas pela boca, assim como o cavalo ele é domado pela boca, assim como um barco é domado por um pequeno leme, se consegue se controlar todo o barco. E aí ele fala que também assim somos nós quando nós refreamos a língua. E aí no verso 9, ele fala que com a nossa boca a gente bendiz a Deus, a gente louva a Deus, mas também a gente pode falar mal dos homens. Aqui ele fala maldizer. Algumas versões diz falar maldições. É que quando fala maldição aqui é maldizer, falar mal. Porque não é maldição no sentido de amaldiçoar, como diz aqui a versão minha mesmo, diz amaldiçoar os homens. Mas esse amaldiçoar é maldizer. Nós bendizemos a Deus e maldizemos ou falamos mal de pessoas, né? Lembrando que o homem não tem poder de amaldiçoar ninguém. O homem não tem poder de amaldiçoar. Quando fala então aqui, Tiago fala, amaldiçoar é maldizer, falar mal. E aí no verso 10 ele confirma isso e fala que não é prudente ser assim. Ele fala que não é bom que o homem faça isso, não é prudente. E aí no verso 11, ele vai, que é o versículo que nós vamos ver a partir do verso 11, olha o que ele fala sobre justamente o tema que eu coloquei aqui, qual é a fonte, né, do que jorra de nossa fonte, que nós estamos proporcionando para as pessoas, para o meio que vivemos. Olha o verso 11 que diz, porventura da mesma abertura da fonte da água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Pode uma fonte de água salgada dar água doce? Então ele está aqui afirmando, ele pergunta já afirmando, que não tem condições disso acontecer. De uma mesma abertura sair água doce e água amarga. Ou uma planta frutífera que foi destinada para produzir um tipo de fruto, produzir outro tipo. E aí, ele fala ainda, ele confirma isso no versículo 14, o 13, aliás. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom comportamento, procedimento, as suas obras e mansidão de sabedoria. Então, o que ele está dizendo aqui no verso 13? Que através do nosso comportamento é que mostramos, através da nossa vida, através do nosso comportamento, que mostramos de fato o nosso caráter, como que é de fato o nosso interior. Porque ele fala, olha só a linha que ele está amarrando, ele vai falando sobre refrear a língua, sobre tomar cuidado com as palavras, ele vai falando isso até o verso 10. No verso 11, ele já fala que não tem como da mesma fonte sair a água doce e a água amarga. Ele confirma isso no verso 12, no verso 11 ele fala sobre a fonte, no verso 11 ele fala sobre os frutos, que não tem como
uma árvore que produz um fruto produzir um outro. E depois no verso 13 ele vai falar que é o nosso procedimento, é o nosso comportamento que revela quem somos de fato. Então, o que eu quero colocar aqui? É que a nossa vida, como somos cristãos, você que é cristã, cristão, a tua vida, ela revela quem de fato você é. Então, quando nós falamos de vida espiritual, você pode reparar que toda vez na Bíblia que fala de vida espiritual, está falando sobre comportamento. Pode reparar que quando fala de vida espiritual, não é o quanto eu oro, não é o quanto eu leio a Bíblia, não é o quanto eu louvo a Deus. Pode reparar, em qualquer lugar que vai falar sobre vida cristã, sobre santidade, pode olhar. Toda vez que fala sobre fruto, dar fruto, como os frutos do Espírito, por exemplo, em Gálatas 5, como em outros textos, como João 14, que vai falar sobre os frutos, sobre ser frutífero, João 15. Toda vez que você vai ver sobre fruto, que temos que dar fruto, que temos que ser frutíferos, que temos que buscar a santidade, que toda vez que fala sobre santidade, vai falar sobre comportamento. Como eu me porto em relação ao próximo. Como eu me relaciono com as pessoas. Você já reparou isso? Esse texto é mais um texto que mostra isso. Quando fala sobre santidade, quando fala de vida cristã, quando fala de adorar a Deus, quando fala de se santificar, de ser santo, fala de comportamento, como eu me relaciono com o outro, como eu me porto, como eu me posiciono perante o mundo. Então, a vida cristã, santidade, ser santo, não é só o quanto eu oro, o quanto eu estou ligado com Deus, nesse sentido, né, mais espiritual da coisa, né? O quanto eu estou lendo a Bíblia, tudo isso é importantíssimo. Isso não pode estar apartado da nossa vida. A oração, a leitura bíblica, a adoração, o louvor, o serviço à casa do Senhor. Essas coisas não estão fora da nossa vida cristã. Mas quando fala sobre ser santo, inclusive lá em Mateus, capítulo 5, no verso 48, Jesus disse: sede santo, porque o vosso Pai que está no céu é santo. Sede santo, porque o Pai é santo. Quando fala de santidade ali, aí você vai um verso antes, volta um pouco. Volta ali no 40, volta no 40, ali no 44, ou até antes ainda. Você vai ver, na verdade, desde o verso 1 de Mateus 5, vai falar sobre comportamento, sobre mansidão lá, por exemplo, lá o Sermão do Monte, que nós falamos, né, as bem-aventuranças, por exemplo, ser manso, pacífico, olha só, ser manso, pacífico. Aí depois ele vai falar, quando eu for entregar uma oferta, eu devo pensar se o meu irmão não tem mágoa, se eu não tenho mágoa de alguém, eu tenho que ir lá e pedir perdão. E ele vai falando, olha, se te mandar uma milha, vai duas. Se te esbofetear na direita, oferece a esquerda. Se tirar a túnica, oferece a capa. Tudo é comportamento. Tudo relacionado a como eu me posiciono perante o mundo e perante o próximo. E aí ele encerra o Mateus capítulo 5. Jesus encerra no verso 48 dizendo, o capítulo 5, né, mas depois vai ter outros ensinamentos no capítulo 6 e 7. Mas aí o capítulo encerra dizendo, depois de tudo falando sobre comportamento, sobre como eu tenho que me portar, aí encerra dizendo, tem que ser santo como o Pai é santo. Então, como eu entendo a santidade? Quando os valores que eu tenho são os valores do reino. Quando na minha vida eu não posso oferecer água doce e água amarga. Eu não posso oferecer dois comportamentos.
Eu não posso ser uma coisa em casa e com os amigos eu ser outra coisa. Eu não posso ser uma bênção na igreja e uma tribulação no trabalho. Eu não posso ser uma bênção na igreja e um pai ruim, e um esposo ruim, e um funcionário ruim, e um cidadão ruim, e um filho ruim para minha mãe e para meus pais. Eu não posso ser uma bênção no reino e ser uma outra coisa em qualquer outro lugar. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que a minha fonte ela tem que ser muito bem definida. Muito bem definida. Aquilo que emana de mim, aquilo que emana de nós, o que Tiago está dizendo aqui, aquilo que emana de nós tem que ser muito bem definido. E, em outras palavras, aquilo que emana de nós tem que proceder do céu, tem que proceder de Deus, tem que proceder de uma vida cristã das Escrituras, e não de outra forma. A nossa vida, aí depois ele vai falar isso até mais à frente, que a gente não deve compactuar com o mundo. Ele vai falando aqui depois, em outras palavras, ele vai falando isso. Mas a nossa posição, ela deve ser única. Eu não posso viver uma vida dupla. Eu não posso viver um pouco, compactuar um pouco de Deus, um pouco de qualquer outra coisa. Pois é que ser cristão é uma decisão séria, que exige de nós um movimento muito difícil, muito árduo, muito difícil, porque é uma decisão séria, é uma decisão difícil. Eu tenho que me posicionar e não posso ter uma vida dupla, não posso ter dois valores, dois comportamentos. Enfim, nós temos que olhar para textos como este e procurar ser cristão como a Bíblia, como nos padrões que a própria palavra do Senhor estabelece. Bem, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nos dê entendimento. E eu vou dizer que não é fácil. Não é fácil. É uma decisão muito séria. E é uma decisão que nós temos que ficar firmes, porque na vida cristã não tem duas identidades. Nós não podemos ter duas identidades. Então, é uma decisão muito séria. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu espero você em nossa próxima reflexão, que você possa pensar seriamente em sua vida e pensar naquilo que o Senhor tem falado contigo. Deus te abençoe e até a próxima reflexão.